E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Pocket Tips JavaScript Edition. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o REST, que às vezes gera muitas dúvidas nas pessoas sobre sua forma de utilização, para que ele serve, às vezes a gente fica um pouco em dúvida também o que é o REST, Spread. Então vamos falar um pouquinho mais sobre o REST no vídeo de hoje. Basicamente, o que é o REST? Ele é um operador, né, que ele é representado por 3 pontos, tá? Então a gente tem aqueles 3 pontinhos, e aí a gente tem ali o nome de uma constante ou algo assim. E ele permite que o número arbitrário, ou seja, um número variável de argumentos, seja passado tanto por uma função, então eu posso passar ali vários argumentos dentro de um REST para uma função, assim como eu posso passar para uma variável, uma constante. E ele é frequentemente utilizado em conjunto com a desestruturação para a gente extrair valores, ou seja, para a gente pegar valores seja de um objeto, seja de um array, e armazenar ele em variáveis separadas. Então a gente pode pegar um objeto, pegar partes disso e armazenar em constantes e variáveis separadas. Então, ele é muito útil para nós no nosso dia a dia quando a gente trabalha com JavaScript. Então agora, vamos ver um pouquinho mais na prática como trabalhar com REST. Vamos lá, galera. Então, olha só. Vamos pensar que eu tenho uma função aqui, por exemplo, uma função soma. E aí ela recebe, né, alguns números aqui, beleza? E nessa função soma, posso ter vários números. Eu posso ter 2, eu posso ter 3, eu posso ter 10, eu posso ter 20 números. Não sei, eu vou receber vários números. E aí o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, ó, por exemplo, um let total igual a 0. E aí eu vou percorrer, né, isso aqui. Então, let número of números. Então, eu vou percorrer o nosso conjunto de números aqui. E para cada número eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou somar, né, o meu total com o número que está passando aqui, beleza? E aí, depois disso, eu vou pegar e retornar esse total. Então, eu vou conseguir fazer a soma de todos os números que eu tiver. Qual que é a grande questão aqui, né? Se eu vim chamar essa função aqui, vou dar um console.log, já vou chamar a função junta. Se eu passar, por exemplo, 1, 2 e 3, o que acontece? Ó? Eu vou salvar e ele vai dar um erro. Números is not interable, ou seja, ele não conseguiu entender que eu estou passando ali vários números, apesar de eu estar passando 1,2,3, ele não conseguiu entender que eu estou passando aqui todos esses números e que esses números representam isso aqui, esse parâmetro. Ele não conseguiu agregar isso como sendo vários números dentro desse parâmetro. Como que a gente pode fazer isso para não ter que fazer, por exemplo, assim, ó, números x e y, né? Para mim dizer, ó, estou recebendo aqui, ó, 3 parâmetros, né? Porque eu estou passando 3 parâmetros aqui. Mas se eu quisesse passar 4, 5, ele não entende, não está conseguindo compreender. E aí, se eu quero trabalhar com uma quantidade variável de números a ser passada aqui, aí que entra o REST. Eu venho aqui e faço o seguinte, eu coloco os 3 pontinhos, que é a representação básica dele, e olha só, já funcionou. Por quê? O que representa esses 3 pontinhos e por que funcionou? Porque basicamente eu estou dizendo que eu posso receber uma quantidade X, uma quantidade N de números. Ou seja, eu não estou dizendo quantos números eu vou receber, eu estou dizendo, ó, pode ser que tu receba 10, 20, 30, 2, 3, e aí tu vai ter que tratar aqui dentro. E aí é o que a gente está fazendo, a gente está tratando, percorrendo cada número, somando, pegando o total, retornando. Beleza, então o nosso tratamento está ok. E aí aqui, agora está ok também, por quê? Porque agora eu estou dizendo que eu posso receber um número variável. Mesma coisa aqui embaixo, ó, se eu vim aqui fazer a mesma coisa, ó, e passar, por exemplo, mais números, ó, 45 pode ser, 6, 2, 10. O que acontece? Ó? 72. Ele funcionou normalmente, ou seja, ele consegue pegar, né, o REST consegue pegar e receber uma quantidade N de números aqui, tratar isso e colocar aqui para que a gente possa percorrer e somar o total. Perfeito? Então esse é o primeiro exemplo que a gente tem aqui para trabalhar com o nosso REST hoje aqui. Outro ponto também importante é quando a gente trabalha com arrays. Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui ó, um const de números e agora vamos fazer com arrays especificamente. Né? Vamos botar até o 2, o 3, o 4 e o 5. Beleza. Beleza, tem um array de números aqui. Aí, como que eu faço para pegar, por exemplo, o número 1 e 2 separadamente? Então, eu quero armazenar numa constante o número 1 e 2. E o resto eu quero armazenar onde? Numa outra constante, ou seja, o 1 vai estar na constante x, o 2 na constante y e o 3 vai estar na constante z, por exemplo, o 3, 4 e 5, né? Como que eu faço isso? Com o REST.
A gente vem aqui e trabalha com o REST junto com a desestruturação. Então, olha só que legal, a gente vai estar trabalhando com a ideia de desestruturação aqui. O que a gente vai fazer? Ó? Eu vou colocar e vou dizer, ó, o primeiro número, o número 1, ele vai estar aqui em primeiro. O número 2, ele vai estar aqui em segundo. E aí eu quero pegar o 3, o 4 e o 5, ou seja, o resto, resto, né? Entendeu? E aí ele vai pegar e vai armazenar onde? Numa variável qualquer. Então, eu vou colocar o nome de resto aqui para ser representativa, né? Não é um nome adequado, mas só para didaticamente vocês saberem que é o resto dos números. E aí eu vou fazer aqui, ó, console.log. Primeiro, deve imprimir o número 1. Ó, imprimiu o número 1, beleza. Vou fazer o segundo e o terceiro, ó. Segundo, beleza. Número 2 aqui, ó. 1, 2. E aqui o terceiro, galera, se eu colocar, por exemplo, aqui resto, ó, ele vai me retornar, né, os números que eu tinha aqui, ó, 3, 4 e 5. Se eu botar aqui, por exemplo, na posição 0, número 3, se eu colocar na posição número 4 e na posição 2, o número 5, perfeito? Então, a gente conseguiu trabalhar com o resto dos números desestruturando de um array. E aí a gente pode também fazer a desestruturação com objetos e trabalhando com a ideia, né, do REST. Então, a gente tem esse ponto importante também. O que eu posso fazer? Ó, vou criar um objeto aqui chamado pessoas, tá? E aí dentro de pessoas eu vou ter um nome, vou colocar aqui um nome, vou colocar Felipe, vou colocar aqui uma idade, 33, vou colocar aqui uma cidade, Santa Maria, e vou colocar um estado aqui, pode ser Rio Grande do Sul. Beleza. O que acontece aqui, galera? Se eu quero trabalhar, por exemplo, com REST, com desestruturação desse objeto, eu poderia vir aqui e fazer o seguinte, ó, poderia pegar a partir de pessoas aqui, ou pessoa, né, singular aqui, ó, pessoa, eu poderia vir aqui e fazer o seguinte, ó, venho aqui e pego, por exemplo, só o nome, ó, pegar o nome, beleza. Simples, venho aqui, dou um console.log e ele vai pegar o nome aqui e vai printar para nós, ó, Felipe. Beleza, maravilha. Eu posso pegar também a idade, tá? E aí ele vai printar a idade ali, idade, e vai imprimir 33 para nós. Beleza, show de bola. O que acontece agora? Vamos dizer que a cidade e o estado quisesse retornar junto, quisesse retornar um conjunto, né, com o nome da cidade e o estado. Né? Como que eu poderia fazer isso? Basicamente eu poderia vir aqui e fazer, né, 3 pontinhos, vou chamar de resto para ser, né, mais sugestivo, e vou colocar aqui, ó, console.log, e aí eu coloco aqui resto. Basicamente, vocês vão ver que ele vai me retornar aqui, ó, cidade, Santa Maria, e estado, Rio Grande do Sul. Ou seja, ele pegou e transformou isso aqui num objeto e retornou para mim. Se eu botar, por exemplo, ponto cidade, ele retorna Santa Maria. Se eu retornar ponto estado, ele retorna Rio Grande do Sul. Então, a gente conseguiu ver com isso como desestruturar, né, usando arrays, como desestruturar usando objetos, com o REST, né, usando o REST e desestruturação, assim como numa função também. Agora vamos ver alguns exercícios para a gente realmente fixar o conteúdo e fechar o nosso vídeo. Vamos lá, galera. Então eu preparei 2 exercícios aqui só para a gente fixar, né, essa prática que a gente fez até então sobre o REST. O primeiro deles é, crie uma função que receba o número arbitrário de argumentos, então a gente não sabe quantos argumentos a gente vai receber, pode ser vários, poucos, muitos, e retorne um array, então a gente retorna um array, contendo apenas os argumentos que são do tipo string. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma função aqui chamada filtrar strings, e aí eu vou receber um número arbitrário de argumentos, ou seja, eu vou colocar aqui e vou dar o nome de args, ou seja, eu estou dizendo que pode ser uma quantidade, né, n de argumentos que eu vou estar recebendo. E aí eu tenho que retornar um array, só que esse array ele deve ser apenas strings, né? Ele deve conter apenas strings. Então, o que eu vou fazer? Eu posso fazer aqui um filtro, e aí eu vou pegar aqui o argumento, e eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se o tipo desse argumento é igual a string. E aí, se for igual a string, ele vai retornar e vai automaticamente dar o return para nós, perfeito? Então, se a gente fizer um console.log aqui, olha só que legal. Eu vou chamar filtrar strings e eu posso passar quantos argumentos eu quiser. Vou passar 1, né, 2, vou passar true e vou passar 4 aqui. Ó. Vamos ver o que ele vai retornar para nós. Ó. 2 e 4, ou seja, ele pegou, passei um número x um número n de argumentos, passou aqui, beleza,
recebeu, filtrou, pegou apenas aqueles que são do tipo string e retornou para mim. Maravilha! Se eu quiser passar, né, vários argumentos aqui, passar, por exemplo, aqui o número 1, como sendo 1, olha só, agora eu tenho o número 1, 2, 3, 4, vou passar mais argumentos, o 5, o 7, e aí não importa quantos argumentos eu passar, está funcionando, a função está ok, beleza? Então a gente tem, né, a possibilidade de passar N argumentos aqui usando esse recurso. E aí para o segundo aqui, né, cria uma função que receba um objeto, então a gente vai receber um objeto, e retorne um novo objeto, contendo apenas as propriedades que não são senha. Então o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso vir aqui em function, e aí vou criar, por exemplo, remover senha, né, já que a gente quer retornar apenas aqueles elementos que não são senha, e aí eu vou estar recebendo um objeto. Vamos imaginar aqui, para a gente ter um pouquinho mais da ideia, que quando a gente receber esses argumentos, eu receba, por exemplo, um objeto assim, ó, const usuário igual a, e aí eu coloco aqui nome Felipe, então vou estar recebendo aqui nome Felipe, vou estar colocando aqui idade 33, beleza? E vou estar colocando aqui, por exemplo, cidade Santa Maria, e aí a senha, né, igual a 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Vou colocar aqui também o login, igual a NunesFB. Pronto. Olha só, tenho esse objeto. Beleza, eu vou receber esse objeto aqui. Só que eu quero já retornar um novo objeto sem a senha. Eu poderia tentar fazer algum tipo de coisa dentro da função para acessar o objeto, tentar deletar a senha, fazer algum tipo de desestruturação, enfim. Mas eu tenho também uma possibilidade de fazer uma separação dentro aqui dos parâmetros que são recebidos. Então, em vez de eu receber aqui o objeto diretamente, inteiro, eu posso já entrar dentro desse objeto, né? Então, eu estou entrando dentro dele e dizer o seguinte, ó, tu vai receber um objeto e esse objeto vai ter uma estrutura assim e eu quero que tu já separe aqui, ou seja, tu separe a senha do resto das propriedades que eu tenho aqui, perfeito? E aí, o que vai acontecer, ó? Eu vou apenas fazer o seguinte, eu vou pegar e vou retornar o resto aqui, ó. Pronto. Olha só, vamos testar para ver se está correto, ó. Console.log, remover senha, vou passar o usuário aqui, ó. Olha lá que legal, ó. Nome, Felipe, idade 33, cidade Santa Maria, login NunesFB, ou seja, ele pegou e separou aqui já, eu desestruturei e fiz uso do REST, separei aqui já, né, o conteúdo que eu queria da senha e aí eu já retorno diretamente aqui. Então a gente tem mais um uso desse recurso aí e conseguimos trazer bastante prática, bastante exercícios para esse conceito de REST. Espero que tenham curtido, deixem seu like, seu comentário, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo da nossa edição JavaScript.